Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura do livro O Perfume das Palavras de Francisco Ruy Girão, da editora Almenara, 73 reflexões de sabedoria para que a gente acrescente mais consciência à nossa vida. Então vamos lá? Pessoal, hoje 23 de abril de 2026, uma quinta-feira abençoada, e nós vamos então para a nossa quarta leitura do livro. Então, aí um convite, como reflexões a cada semana, né? A leitura de hoje é a abertura. Olha que linda essa imagem, Arcanjo Metatron. Arcanjo Metatron. Pessoal, ai que lindo. Provavelmente, né? A visão também dessas imagens que são colocadas a cada leitura que passa, o autor, Francisco Ruy Girão, muito provavelmente também recebeu intuitivamente, né? Então nós temos visto aí as verdades chegando através das artes, através de uma pureza, né? Uma lucidez, estar lúcido consciencialmente, para deixar com que as intuições, né, sejam de fato algo edificante em nossa vida. Nós como canais, né, de sabedoria. A nível de compreendermos que todos, gente, nós somos o quê? Ferramentas, né? Todos somos ferramentas do todo, se assim quisermos. Há aqueles também que ainda estão em sono muito profundo, não compreendem isso e tornam-se ferramenta daquilo o qual estão à mercê, no sentido da ignorância. Quando nós não conhecemos algo, logo aquilo nos controla. Então, o que nos controla, gente, através do nosso subconsciente e inconsciente, é aquilo que a gente ainda não temos noção, pois aquilo que não sabemos sobre, logo nos tornamos submetidos àquilo em determinadas circunstâncias, as quais, né, trazem para nós vivências como mecanismos de defesa. Sim, são essas sobrevivências, vamos dizer assim, que a palavra certa é essa, não é nem viver. Então muitas vezes nós vamos nos percebendo neste mundo, né, no manejo social, nas diferentes circunstâncias da vida, que a nossa atuação está sendo através de meras máscaras que fazemos para não sucumbir, pois estamos em estado latente de proteção, né? Estamos em estado latente de algum medo intrínseco. Por isso, né, de fato, conseguimos muitas vezes só sobreviver, não viver. Viver é diferente. Então, viver é aquele que já está se aprimorando em reforma íntima, podemos também falar dessa forma, em adquirir virtudes. Então, a partir das coisas não tão boas, entre aspas, né, as coisas ruins, que na verdade, quando nós vamos despertando, compreendemos que não existe nada ruim, mas existem nas suas equivalências aquelas questões que, sendo não tão boas ainda, né, conta com uma realidade sofisticada para aquele que já tem entendimento que são soluções aos problemas, são soluções aos conflitos. Então, assim como as dores na nossa vida são uma campainha para que a gente dê valor à saúde, não estou falando só do físico, então é uma dor de alma, que muitas vezes você a desconhece, justo, ela é latente no seu inconsciente, é aquele chamado cérebro do complexo R. Então, ele está para a sobrevivência do humano. Ele está, inclusive, para aquele que já iniciou a despertar, ao seu bel prazer, no sentido a trazer o seu aperfeiçoamento moral. Então, é justamente isso. Tanto o mental inferior, que é totalmente reativo, é aquele que nem tão pouco dá tempo de que a gente respire, pois se ele estiver na atividade constante o tempo todo, ele está piscando a sua luzinha, fazendo com que a gente reaja a tudo que nos chega, a tudo que nos acontece, né? Então ele nem tão pouco dá tempo de que a gente possa dirigir aí um raciocínio lógico. As nossas inteligências, que elas são além de um cognitivo, elas são também emocionais. Porque quanto mais existentes nós somos, quanto mais nós negamos uma realidade que às vezes foge aos conformes do que compreendemos por hora,
quanto mais nós nos admitimos, né, ficar nessa constante de não saber, não adquirir conhecimento, essa é a maior ignorância de todas. Eu acredito mesmo que esse é o mal da humanidade. Inclusive tem uma religião que traz isso fortíssimo, né, que é o próprio kardecismo. Então ele vem trazer as máximas do Evangelho do Cristo, mas com uma compreensão para além só de doutrina, para além só de dogmas. Então ele não é sobre isso, a verdade é minha. Não. Pessoal, a partir dessas verdades já adquiridas, desde o livro sagrado, vamos compreendê-la a modo filosófico, vamos compreender essas verdades a modo mais do que filosófico, científico, porque todo mundo quer dar valor a isso, né? E realmente é satisfatório, o nosso cognitivo, o nosso racional se acessória dessas introspecções, na verdade tudo está para o nosso benefício, basta nós saibamos colocar a compreensão aí. Então, no que queremos dar foco? O observador colapsa a função de onda. Em outras palavras, para quem não compreendeu isso ainda, porque a mecânica quântica significa aquilo que você põe foco, cresce. Aquilo que você observa, que você dirige a sua atenção, é a partir daquilo ali que vão vir mais verdades. E essas informações em estado latente no campo estarão em formação dentro de você, pois cada qual tem e aprimora a experiência de diversas formas e aspectos de vivermos aqui, mais do que sobrevivermos. Então a sobrevivência é de fato necessária, mas quando nós compreendemos o que é esse refletir, o que é esse deixar com que a gente escolha melhores respostas para a dinâmica da vida em tudo que nos ocorre, sendo bom ou não tão bom por hora, é a inteligência emocional maior, pois ela é dotada inclusive de uma inteligência primordial de todas, a inteligência espiritual, pois não estamos aqui por acaso, o todo, o nosso Deus Pai, o único, o Criador, é Criador de todos e de tudo que existe. Então nada existe sem que esteja nele. Mas quanto mais nós nos apegamos às resistências diante das nossas ignorâncias, não conseguimos acessar o que é todo este amor que nos coordena. Mais do que ter nos criado, ele nos mantém, nos sustém relativamente ao amor que a gente consegue sentir, não é isso? Então bora lá, gente, já me estendi muito aqui na introdução do canal, portanto já agradeço a todos vocês que aqui estão inscritos, né, e mais do que os inscritos, né, também agradeço àqueles que estão aqui pela primeira vez. Aproveitem, se inscrevam, pessoal, e a todos vocês, como sempre, deixem o like, comentem o vídeo, ativem o sininho para continuar recebendo o meu conteúdo, vamos aumentar nossa egrégora, portanto, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que possam gostar do assunto, com aquelas pessoas que vão aproveitar, nem seja uma mínima palavra aqui, e mais do que isso, compartilhe também com aquelas que ainda não ouviram falar do meu canal. Então, se você deixou o seu like, aproveita e já compartilha, tá? E aí, pessoal, por aqui eu estou, Gislaine Abadia, fisioterapeuta e terapeuta, meu canal fala sobre saúde, e esse nome, Vamos Ver Quem Ama Mais, é um convite numa constante para que a gente se perceba, né, fundamentalmente, o cerne da questão da vivência de todo humano. Quem somos nós? Quem é você? Então, quando nós iniciamos o caminho do despertar, gente, isso é uma maravilha. É algo que, estando oculto, nem por isso significa que é proibido, muito pelo contrário. As manifestações todas de manipulação, de um governo oculto, escabroso, né, que o tempo todo está tentando conspurcar o humano, não deixando com que as verdades que vão fazer com que ele se cure venham à tona. Então, e é a maioria, tá? É a maioria por quê? Então, já que aqui, né, nós citamos isso, para adentrar no conteúdo, eu só deixo aqui bem claro o que eu quis dizer. Nós vivemos de aproximadamente, tá, gente? 95% do que é inconsciente. Então, quantas vezes eu bato na mesma tecla? Isso é científico. Essa verdade eu a tomo aqui porque é coerente com tudo que flui em amor do Pai.
Então vocês por aí também vão conseguir colocar o cerne da questão e admitir nas equivalências do que estão fazendo com vossas vidas. A sua vida está 100%? Né? Está assim no absoluto? Já tem sentido Deus? Conversa com Deus todos os dias dentro de você? Que bom! Agora, se sua vida não está ainda, mil maravilhas, tá? Se você não está em estado búdico, tá? Vamos admitir. Então, e tomara sim que tenham muitos Budas em formação por aí, né? Muitos discípulos do Mestre Jesus, né? E em diferentes culturas de um Krishna, gente, infindáveis seres de luz vieram aqui para nos mostrar a realidade das coisas, cada qual no seu linguajar. Então, tudo que existe é para isso. Fundamentalmente, até o próprio caos que vem e que Deus permite que assim ele venha, por quê? Porque ele respeita os comandos de criação de cada filho dele. Então Deus me ama tanto quanto ama um assassino. Já pararam para pensar isso? Deus ama você assim como ele ama aquele que por hora você acha que ele é seu algoz, mas só enquanto você se ver como vítima. Porque talvez diante aí do descortinar dos véus das ilusões, você perceberá que se está se sentindo vítima é porque algum dia, em algum contexto de outrora, você foi o algoz. Então sim, todas as vezes que você se identificar num polo, o outro lado também é digno de aprendizado. Então nós vivemos nessa troca, né, de vítima, algoz. E a pergunta sempre que a gente se faz é: até quando a gente vai ficar perdendo tempo com mimimi, com os subterfúgios, né, do nosso inconsciente, que é esse nosso cérebro reptiliano do complexo R, e ao invés de ficarmos usando só ele constantemente, nos protegendo, né, nos processos de luta, fuga, reatividades, até quando, né? Então, quando nós vamos sofisticar esse entendimento e deixar com que o que Deus tem de melhor para nós, isso não é poético, isso não é romântico. Então, aqui no meu canal nós falamos sobre a saúde, né, advinda de conhecermos cada vez mais quem nós somos nessa complexidade linda, bonita e especializada, a qual Deus se dedicou para nos fazer. E como nós não sabemos como operar essa máquina a nível harmonioso, estamos aí capengando, né, sofrendo, indo a trancos e barrancos por resistências, né, por medinho, por culpas, julgamentos, por condenar um outro, né, sabe, aquele julgamento, a crítica, que ela é abusiva até entre os humanos, ele faz isso constantemente, nós fazemos isso, e quando não com o outro, é por nós mesmos. Então se você já tá no interim, né, de pensar constante, oh meu Deus, na tentativa de ser perfeccionista, eu sei que ainda é o ego que sobrepuja o humano com as necessidades para contornarmos e solucionarmos os problemas, os conflitos, os medos, os traumas, indizíveis calamidades que o ser humano cria e recria e sofistica, infelizmente, por pura ignorância e resistência e negação, e etc, etc, etc. Então são N os mecanismos de defesa. Então, lembremos aí, Carl Gustav Jung, né? Jung, gente, aquele suíço, aquele indivíduo maravilhoso, que também ele se comportou como um avatar de luz aqui na Terra. Ele nem tão pouco estava aí para os mimimis, aproveitou, né? Ele era, portanto, um estudioso, discípulo de Freud. Então eu diria que Carl Gustav Jung sofisticou e trouxe essa psicanálise fluida, pois ela é harmoniosa. Se é harmonia, então advém do amor. Ele conseguiu puxar o fio da meada. E naturalmente a gratidão é a todos que vieram antes dele também, obviamente, pois a gente não se separa de nada, de nenhuma realidade, de nenhuma vivência e de nenhuma experiência, quiçá, né, as proezas que podemos enxergar a partir disso. Então, é só gratidão. Gratidão a tudo e a todos. E, acima de tudo, Deus, né? Então, quem ainda se declara constante, porque até isso as pessoas fazem hoje, né? Gostam de escandalizar, gostam mesmo de causar, falam mal daquele que tem uma forma de viver, daquele que tem uma realidade que ainda não contempla as suas realidades. Então, enquanto estivermos separando, nos distanciando daquilo que nos chega, pois vamos também parafrasear Chico Xavier, outro avatar de luz aqui na Terra, nada é por acaso, gente, é nada, nada. Não foi colocado nada, ponto, vírgula, mas isso nada é por acaso.
absolutamente nada. Então, quando nós compreendermos que se estamos ainda enovilados em coisas que não gostamos, se estamos ainda nos deparando com terríveis sofrimentos, quem sofre, vamos lembrar quem sofre é o ego, gente. Centelha divina não sofre. Aí você fala, mas Gi, quem é esse ego e quem é essa centelha divina? Ego, centelha, é o nome ao qual você corresponde quando alguém te chama. Ego é seu nome, sua filiação, né? Então, ego é o seu local de nascimento, né? Sua data de nascimento. Ego é tudo aquilo que você acredita que é você, mas no fundo não é. Isso aí é como se fosse um catálogo sobre as suas experiências. Então, essa vida atual, você responde a tal nome, tem seus pais, N coisas, tem o seu CPF, né? No entanto, quem é você? É seu espírito eterno em evolução. Ele veio para fazer essa experiência humana e que ela seja digna aqui na carne, né? Mas que você não viva só das coisas da materialidade, que não viva só da carne. A carne, ela seria a mesma coisa que dar aos cumprimentos o que o ego vem auxiliar a centelha, que é o espírito divino, né, eterno em evolução, veio vivenciar essa experiência aqui na Terra, materialidade, como alma. Então, o espírito, quando encarna, ele traz aí, né, essas vivências como alma. A alma, então, é composta tanto do espírito, sua centelha divina, em outras palavras, tanto quanto, na verdade, em outros vídeos falaremos um pouco mais a respeito, não é necessariamente isso, tá? Mas aqui não vamos entrar em questão de mônada, fractais neste vídeo, mas por hora vamos lembrar, se o seu espírito é eterno em evolução, né, e nas vidas onde você já foi João, José, Joana, Ana, Maria, hoje você está fulano X, Beltrana X, e naturalmente você está como alma. Essa alma carrega algumas personas. Então, quais essas personalidades você tem desenvolvido para que retorne ao caminho do meio da sua individuação com Deus? A sua individualidade sendo colocada nos conformes do que você já consegue co-criar, substituindo só o mental inferior por um mental superior, mas bem elaborado, logo tornando-se numa constante ferramenta do divino. Vai compreender que não existe nada de ruim, nem tampouco seu ego é ruim, mas quando ele parar de te dominar. Sim, porque quando o ego te domina, é sinal de que você já perdeu as rédeas da compreensão do humano que vive. Então, tem sobrevivido, é sinal de que sua vida não está tão harmoniosa. Tem problemas na vida? Escassez, de alguma forma, não só financeira? E se for falar da financeira, então? Pois é, gente, aqui é sobre virtudes. O ego, ele nos burila a alma. Nessa busca por entendermos as virtudes, que são atributos divinos que todos os raios cósmicos de Deus nos emanam constantemente, não é? Então, para que a gente retorne aqui o intuito do vídeo, e não por acaso essa introdução, e ela é digna de darmos compreensão também, pois se chegou e intuitivamente nada é por acaso, vamos lembrar disso. Então, aqui estamos. Belíssima leitura. Quarta leitura, portanto, desse livro, A Abertura, Arcanjo Metatron. Com profunda gratidão apresento-me, eu sou Arcanjo Metatron. Hoje abordaremos um tema essencial, a abertura. Mas o que é a abertura? É o espaço que se cria, seja para transformar o que já existe, seja para acolher o novo que se aproxima. Porém, a abertura de que falo vai além. É a força interior que sustenta a sua marcha nas etapas que se revelam à sua frente. Ao longo da trajetória deste planeta, muitas informações foram transmitidas por diversos seres, sabedoria que continua a fluir até os dias atuais. Surgiram ferramentas, estudos e desenvolvimentos significativos, especialmente por meio da escrita e de uma vasta literatura produzida por múltiplos autores. Esses conhecimentos permitem mergulhar em profundas transformações internas e, principalmente, aplicá-las no cotidiano, no momento presente. Pois todos ainda habitam esta dimensão atual, dimensão que agora conclui um extenso ciclo de evolução. Este planeta testemunhou inúmeras experiências ao longo de diversas civilizações.
atualmente revelam-se fatos que por tanto tempo foram ocultados, e, sobre esses segredos, mudanças foram implementadas por aqueles que almejam o controle absoluto. Hoje, esse processo se intensificou com os avanços tecnológicos. Tudo se tornou mais acessível, e ainda persiste a crença de que a maioria dos seres humanos preferirá permanecer no mesmo paradigma, onde o medo continua sendo a principal força motriz. Festas e distrações de baixas vibrações ainda atraem muitos seres que se entregam a esses movimentos sem perceber. Esse é o jeito que encontraram para manter certas energias vivas em Gaia. Mas isso está acabando. Só restam alguns líderes insistindo, agarrados ao controle, lutando contra o fluxo natural da evolução. O truque deles sempre foi um só: nos distrair. Manter nossa atenção longe da verdade, presa em histórias contadas há milênios, em festas que esvaziam a alma e ideias que nos fazem crer que o poder está sempre lá fora, em alguém acima de nós. Cada passo que damos agora nos leva para dentro, onde mora nosso verdadeiro poder. Muitos já sentem o incômodo, aquela percepção de que existe algo maior. Alguns ainda hesitam, sentados em suas redes de dúvidas. Outros já decidiram tomar uma direção totalmente nova, rompendo com os padrões que os limitavam. Eles acreditam na unidade, não como um conceito distante, mas como uma verdadeira estrada e percorrer, onde cada ser poderá finalmente viver em sua existência, expressar-se da melhor forma e caminhar com grande amor no coração. Este é o rumo a seguir. Aqueles que insistem em manter as energias densas farão de tudo, principalmente por meio das mídias, para distraí-lo, mas a escolha é sua. Quando ouvir uma mensagem, feche os olhos e perceba se sua mente se enche de questionamentos. Fique atento, mas se seu coração repousa em paz, talvez ali haja verdade. Não se prenda a uma única fonte. Investigue, confira se o que chega até você é verdadeiro. Um processo que já está ao seu alcance para discernir o verdadeiro do falso. Na viagem de retorno ao próprio coração, cada um vai perceber a verdade por si mesmo. Muito já foi dito, muitos livros foram escritos e seres de luz em altíssima vibração estiveram e ainda estão aqui, trazendo informações importantes. Mas o itinerário pessoal não é mágico. Não importa onde você vive, o despertar é universal. Você é um ser de luz ou se fragmenta ao defender apenas seu pedaço de terra, sua casa, sua cidade? Se seu cuidado se limita a isso, você ainda não vive na unidade. Mas se enxerga que cada passo seu pode ser um avanço para todo o planeta e todos os seres, então está abrindo as portas para o verdadeiro conhecimento e evolução. Este é a senda que você deve abraçar com clareza, pois os desafios virão de todos os lados, em todas as formas e cores. Mas quando você vive na sua verdadeira essência, compreende que tudo o que precisa já mora dentro de si. Então, siga. Dê tempo ao tempo. Permita-se aprimorar, absorver e reconhecer as múltiplas facetas do ser que está renascendo. À medida que seus véus se dissolvem, você passa a sentir e viver com mais alegria, mais plenitude, mais plenitude, mesmo diante dos maiores obstáculos. E sabe por quê? Porque o que você faz agora não é só por você, mas por todo o planeta. Cada um é essencial. Não importa tamanho, cor, fortuna ou poder. No fim, todos serão conduzidos pela mesma força,
o amor incondicional, a unidade que não exige, mas acolhe, a via que respeita cada ser em sua singularidade, pois cada existência tem a sua maneira de se apresentar, carregando os ensinamentos necessários não só para você, mas para todos. Nada é concedido de fora a poucos. Sua jornada não é feita por acumular posses, mas de viver experiências e trocas significativas. Ao escolher uma família, seja como pai, mãe, filho ou filha, está selecionando vivências que transcendem sua profissão, cidade ou mesmo país. São lições que ecoam por todo o planeta Terra. Aos poucos você percebe que o amor existe dentro de você, é muito maior. Quando você para de se dividir e começa a unir tudo ao seu redor em um propósito único, seu destino se revela mais claro e radiante. Novas possibilidades surgem, horizontes antes desconhecidos, enquanto você aprende a agradecer pelo que já viveu, pois essas lições já cumpriram o seu papel. O que vem a seguir é como um novo capítulo, uma história a ser escrita a partir das experiências acumuladas, mas agora fundamentada na unidade do amor. Seu olhar já não se limita à sua pequena esfera pessoal, mas abraça todo o planeta. Que a luz ilumine cada um, na certeza de que, unido e forte em sua divina presença, a transformação ocorrerá mais rápido do que imagina. E tudo o que cabe a você é acreditar e viver esta verdade plenamente. Fique na luz, fique na paz. 21 de junho de 2024. O recebimento da canalização pelo autor do livro. Agora, os convites aqui à reflexão são: reflita e responda agora. Como você pode reconhecer quais são as ações de baixa vibração? Vamos falar sobre isso, pessoal? O que você faz quando está vivendo ações de baixa vibração? Por que você nutre algumas ações de baixa vibração para superar seus próprios desafios diários? A abertura. Gente, olha que leitura maravilhosa, né? Como nós compreendemos essa baixa vibração? Mas antes disso, vamos contextualizar de novo? Todos somos energia, né? Então, se aqui falamos de Metatron, com certeza estamos para além de puras crendices, né? Revelações são feitas, mas para os buscadores, pois nós sabemos que o sistema, ele é a modo manipulativo. Então, tudo que se requer para que você comece a compreender isso é deixar com que venha com leveza, sem resistência. É fundamental, portanto, o título da leitura, a abertura. Quais os portais você tem acessado? Você sabia que, frequencialmente falando, se aqui contextualizamos o que se requer para que a gente compreenda que somos energia, somos pura energia. Então vamos lembrar? O todo, o nosso Deus Pai. Isso não é romântico, gente. Tem pessoas que ainda não admitem que são criação do divino, né? Já está tão conspurcada por uma matrix, e mais do que corresponder a toda a bondade da matriz divina, matriz, gente, geometria sagrada, Deus, o divino em nós, a pessoa ainda não compreendeu que é uma fração do todo. Vamos colocar assim por hora, né? Porque cada especialista vem trazer ao seu contento. E aqui Metatron nos convida. Vamos adquirir informações de diversas fontes. Elas não são para refutar o que um livro sagrado trouxe. Pelo contrário, elas são para concluir que aquelas máximas que estão ali, muitas são verdadeiras, né? Por que eu digo muitas? Vamos tomar cuidado com aquele testamento antigo que trouxe para nós, né? Engendrados aí diante das próprias ignorâncias daqueles que trouxeram. Ignorância, gente, isso não é nem tão pouco crítico ou xingamento. O que é ignorância? É não ter a onisciência absoluta, e todos nós assim somos, pois o único onisciente é Deus Pai. Então, vamos, por hora, só compreender por que Jesus Cristo veio, né? Por que o Mestre, né? Aquele que tornando-se uno com o todo, mais do que fazer sua auto-outorga, há 2000 anos que ele esteve aqui na Terra,
E nem tampouco algumas pessoas tentam assimilar o que eu quero dizer disso. O que é uma auto-outorga? Já pararam para entender isso? Não é só sobre sacrifício, tá? Então vamos ser os melhores observadores dos portais que se abrem em conteúdo informativo que chega? Então se você está assimilando algo, algum conteúdo do externo, mas de acordo com o que o seu interno deixa revelar, se você está em medo, você vai atrair mais medo. Agora, se você não tem medo de nada, é confiante em si e em Deus agindo por você, dentro de si mesmo, logo, para que medinho? Você é confiante. Para que medinho? Você precisa se afugentar do outro? Pois se ele revelar algum fator de ignorância e que você, na sua presunção ou arrogância, acha que está melhor que ele, vai lá e ajuda ele. Ao Antigo Testamento, lei de Talião. Tem muitas pessoas presas nele, né? É os mimizento. Ah, mimimi. Por que mi? Né, gente? Eu sempre digo, me fizeram isso. Fulano me fez isso. Ciclano, Beltrano, meu pai, minha mamãe. Então começa desde família, né? Tem gente que ainda nem pulou pra fora. É só família. Ao invés de agradecer a família que tem, apesar de diversas circunstâncias, apesar de diversos atos, as pessoas são ignorantes. Nós somos ignorantes de toda a verdade absoluta. Não há detentor de toda a verdade aqui do mundo. Admitamos isso. Cadê a honestidade? Então, todas as vezes que você se separa da realidade que o outro trouxe, você no mínimo está sendo mal educado. Pois se você já compreende que tem educação e respeito aí dentro de si, respeita aquele que trouxe. Então, né? É sobre isso. Vamos respeitar o que o mestre trouxe lá atrás. Até hoje tem gente que se afugenta destas moratórias divinas que, por diversos modos, gênios da humanidade, que estão aí, né, sendo introduzidos nas artes, beleza, filosofias de vida, políticas, que inclusive a política real, eu acredito que era aquela lá da época de Platão, né? Então ela está perdida, ó, há éons de vida. Naturalmente, ela nem tão pouco é ativada aqui. Então, raríssimos são os políticos que de fato querem fazer uma boa política. E tomara que eles ganhem mais crescimento, né, a nível do que a gente consegue vislumbrar. Pois eles estão, né, praticando o seu ofício verdadeiramente. Então, são minoria, viu? Minoria. Então, o que eu quero dizer? Vamos aproveitar tudo que os gênios, né, os colaboradores, como ferramentas do todo trouxeram. Isso aqui, gente, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de palavras sagradas do Novo Testamento, nós estamos querendo dar coerência, fluidez de sairmos das nossas dores, das nossas doenças. Quantas pessoas estão adoecidas da mente, das emoções, pois já vem de um adoecimento de alma e não admitem isso. Então, está em alguns conformes nada agradáveis, é uma vida que reflete em escassez de sabores indizíveis, né? Porque cada qual com o seu. Mas uma coisa é honestidade para admitir que tem muito que aprender, gente. Mas só através da abertura. Aqui, Arcanjo Metatron traz. Então, muitas pessoas conhecem só âmbito religioso, né? A figura desses seres arcangélicos que auxiliam Jesus, que auxiliam Deus, que auxiliam o todo, né? Obviamente o mundo, o universo. E muitos deles, gente, são bodhisattvas, né? Muitas vezes a gente fala, o que é um ser bodhisattva? Um bodhisattva é aquele que vem de uma trajetória conquistada por mérito, já está vibrando num padrão do mais alto vigor, lucidez, esclarecimento, e vem através de amor incondicional. E devotos que são, por Deus, né, naturalmente, não nesse sentido pejorativo ao qual muitos, inclusive terapeutas, e isso é triste, né, compreender isso, tem muitos terapeutas, né, por aí, ou então alguns que se acham maiorais de física quântica, mecânica quântica, exopolítica, que trazem que devoção é coisa de primitivo. Como assim? Se você é um pedacinho de Deus, se você é devoto a Deus, em primeira instância, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Como você está pronto para auxiliar o outro como terapeuta se você não se ama? Pois se você desrespeita o outro, é sinal de que não se ama, não se respeita. Vamos lembrar que tudo, em mecânica quântica mesmo, que você faz ao outro, logo você já fez por você? Logo são traumas e sombras suas que você ainda não tratou? E aí falam mal de um humano que já é capaz de ser devoto a Deus? Sim, gente, devoto. Devoto, devoção não é mística. Você pode entender como algo místico, você pode romantizar, né? Você pode entender como se fossem falácias, mas na verdade isso é mecânica quântica, é o retorno ao caminho do meio, é o retorno ao uno, é o retorno à individuação que você faz em Deus, deixando Ele tomar conta da sua vida. O ego, quando ele está muito exacerbado, quando a criatura já vive muito de apego, vício, os mais indizíveis, né? Porque quando a gente fala de vício, as pessoas compreendem que é só vício em droga, como se já não bastasse, né? Que é só vício em bebida alcoólica. Não, gente, tem gente que viciou em coisas ruins, né? Se alimentar de músicas que nem poderiam ser chamadas de músicas, né? Que tem uma vibração baixíssima, que vão estar depletando esse organismo desse indivíduo até que ele perceba, né, que já está no adoecimento tal, em moléstias indizíveis, né? Por quê? Porque não deu abertura para o novo chegar. Então tudo é energia, tudo é frequência vibracional. Então, desde uma música que você se alimenta auditivamente, desde a própria nuance das energias que entram pela terceira visão, ou a glândula pineal, o olho que tudo vê, o nome que você quiser dar, nos conformes daquilo que você já colocou em arcabouço mental, não nos separemos das diferentes culturas, mas vamos aproveitar do lado bom que cada uma traz. Aqui, o humano que já é ferramenta do todo, ele não se separa de nada, porque ele já sofisticou esse entendimento que ele não pode deixar a sombra de lado, senão ela o domina, pois afugentado que ele está dela, ao invés de querer se especializar em quem ele é, nesses sombreamentos que ainda existem param sobre o ego dele, ele sofre essa forja bruta, mas fechando as portas, ele não dá abertura. Então, a sua centelha divina não está atuante, né? Isso, então, o que é centelha divina, Gi? Centelha divina é você fluir com leveza a vida. Nós estamos falando que seus problemas vão acabar? É óbvio que não. O humano que começou no caminho do despertar sabe que problemas eles vêm para que a gente dê solução. Ele sabe que nós só temos vitória, conquistas honradas, ultrapassamos obstáculos, garantimos um sucesso a nível de uma prosperidade que se faz para além de um financeiro, para além, inclusive, daquilo que é visível por hora na sua mente, é deixando com que a vitória maior venha através de Deus agindo no seu entorno. Então tem uns que ainda ouvem esse tipo de frases aqui e acham que isso é místico, acham que isso é Gente, aliás, é filosofia de vida. Então é para além de um místico. Aquele que começa o caminho do despertar, ele coloca significado em tudo, até inclusive na sua devoção. Isso é geometria sagrada, gente. Isso é o retorno ao caminho do meio. Isso é dar as honras a Deus. Em tempos remotos, assim como aqui a gente cita Metatron, uma figura arcangélica, poderíamos citar também Arcanjo Miguel? Claro, nosso arcanjo protetor. Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, enfim, várias figuras arcangélicas, né? Só que aí as pessoas só consideram 3 que estão, né, a atos bíblicos ali. No entanto, existem bem mais questões. Até o próprio Cristo fala em cartas, né? Então ele deixou cartas revelando que há uma coerência. Então não se confunda. Metatron convida. Não usa só o seu arcabouço mental, seu intelecto. Se assessora de um coração leve, gente. O coração pesado, ele te detém ao medo. Medo não é intuição. Abra o portal da intuição, que é aquele qual você conversa com Deus, que é a nossa filosofia de vida. Quais são os propósitos que elaboram o nosso caminhar? Não falamos sobre política, na verdade. Ou também poderia ser, pois estamos conversando, estamos em harmonia, estamos abrindo a mente, deixando com que chegue ao nosso intelecto algo melhor, que vai nos fazer refletir. São portais, né? Aberturas. Então, independente do nome que a gente coloque, quais os portais você já tem aí acessado da sua vida, no seu entorno? Você está só a nível de sono profundo, 3D? Ou você já começa a sentir os vislumbres de uma 4D, alinhando-se com o seu espírito,
as vontades dele, Deus dirigindo a sua vida, em outras palavras. Naturalmente a centelha ativa, mas para que você ative ela, o caminho do despertar, é necessário que você atribua à sua vida virtudes, assim como desses céleres mestres, né, que fizeram maestria em viver, e como bodhisattvas são. O que é um bodhisattva? É aquele que estará aqui conosco até enquanto houver ânimo na vida de um último ser que ainda esteja precisando de luz, lucidez. Uma dessas, né, criaturas benevolentes, mais do que criação do divino, centelha divina, rede viva mesmo, né, e que está para além da quinta dimensão. Por isso que eles tanto nos auxiliam para que a gente possa compreender o que é sentir esse amor de Deus, do todo, né? E o grande sol central está inundando, né? Através da ressonância Schumann, nós já podemos nos aperceber disso. Então esses dias, né, a maioria dos pacientes tem dito, Gi, tá muito difícil, tá? Que bom! Quando a coisa tá assim, é sinal de que transpondo esses obstáculos, né? Transmutando ao que vem para a compreensão, a solução estará a quaisquer conflitos. Naturalmente, você verá que a bênção é maior. Então, se a falta da graça é grande, para não ter que dizer a palavra, e nem carregarmos esse quantum energético aqui. Então, se a falta da graça, o contrário da graça é enorme, é sinal que a graça é maior ainda. Então, se falamos de graça, a inenarrável Mãe Maria Santíssima, a nossa mãezinha de todos nós, é uma Bodhisattva e ela está aqui conosco, né? Então basta você abrir, né, fazer essa abertura a ela, para ela lhe honrar com alguma mensagem no coração. Se a sua centelha divina, feliz que está de receber uma mensagem que ela tem total coerência com a obra daquele que quer cada vez mais tornar-se um discípulo de Jesus. Ou em outras palavras, que quer seguir os exemplos do Mestre. Esse que já vibra tentando sentir o que é essa harmonia da quinta dimensão. O que é este amor incondicional? Esse já considera todos esses seres maravilhosos aqui que eu já citei, e para além deles se abre, né, aos conformes da grande hierarquia de luz que vive irradiando desde que o mundo é mundo. É porque agora, né, que está na moda estudar sobre. Por quê? Porque o negócio está arrochando, né? Então, enquanto não estava arrochando, mas agora, ápice da transição planetária, né? Como se diz, é agora ou nunca. Porque aqui na Terra, aqueles que ainda não são mansos, humildes, pacíficos, puros de coração, eles não ficarão aqui. Então, Metatron nos faz esse convite da abertura. Então, enquanto você precisar resolver suas desarmonias, inclusive, você verá para o que elas vieram. Então, a pergunta não é nem porquê das coisas, é para quê? Para que isso chegou até mim? Propósito, gente. Por isso que a gente muda a pergunta. Então, nós fazemos algo bem elaborado, a nível de essência, de sermos, né, honrados pela vida que Deus nos deu. Então, devotos sim nós somos a Deus, honrando algo que não entendemos, que é justamente a máxima da vida. Qual abertura você tem dado para Deus agir na sua vida? Nos conformes aí dos percalços que você ainda passa por eles. Acredite, isso é honrado, isso é honroso e pode ser magnânimo. Se assim, em gratidão a Deus, você se abrir, faça a abertura que Metatron nos convida. Faça a abertura para que Miguel continue te protegendo, para que Mestre Jesus continue sendo a nossa melhor inspiração, para que o manto de Mãe Maria Santíssima nos cubra, mas só aqueles que já têm entendimento que seus filhos são. Independente de crença, independente de raça, independente de cor, de religião. Não é sobre isso.
Isso aí é algo, né, para que o humano venha se desenvolver a bem de uma dualidade. Mas aqueles que já querem e honram esse caminho do despertar, ele não escolhe um lado, ele observa que pode auxiliar conforme ele se assessorar do auxílio que a própria dualidade traz. Compreendam o que acabou de ser dito. A dualidade é imprescindível para o humano na Terra. Mas até quando ele trocar as emoções não benevolentes do ego e transmutá-las em favor de virtudes, gente, atributos divinos, que só esses poderosos com seus raios cósmicos emanam a nós. Senão, nós já teríamos eclodido este planeta há muito tempo. E não estou falando de fato de guerra bélica, tá? Estou falando da guerra espiritual. Tá certo? Guerra espiritual. Que a hipocrisia alheia muitas vezes não deixa se aperceber. Então o humano ele vive em crise constante. Não há um dia que ele não goste de algo, que algo não esteja ao agrado do seu ego. No entanto, ele vive se confundindo o que é vontade do espírito em devoção a Deus e o que é vontade do seu eguinho em se afugentar da verdade máxima, que é justamente Deus tomando conta de nós. Vamos tirar o ego do caminho e deixar Deus. Vamos fazer abertura para Deus? Então, honrando aí o convite que Metatron trouxe, eu faço o convite a vocês. Comentem aqui a abertura. Qual abertura consciencial você faz agora mesmo? Ampliando os horizontes, né? Vislumbrando portais inenarráveis de luz, lucidez, para poder clarear um pouquinho dessas sombras que ainda fazem mazelas, se assim deixarmos. Pois nós somos os detentores do nosso alto poder, né? Então vamos tomar o controle, as rédeas da nossa vida com autorresponsabilidade. Só assim a autocura chega e nós vamos abraçar o ego de uma forma, gente, sabe como? Com muito carinho, compaixão, se perdoando, parando de se culpar, de atribuir autopenitência, autossacrifício. Sim, quando você parar de culpar o externo, quando você parar de degladiar, né, seu ego com o externo, com o ego do outro, óbvio, porque um ego só vai degladiar com outro ego, energias equivalentes. Então aqueles que já estão despertando vão vendo que aí é que tem que grudar no chifre do boi. Porque quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Então a gente não se livra dos problemas, a gente os contorna e dá a solução a eles. E aquele que já aprendeu a abrir-se, aquele verdadeiro portal de luz das nossas glândulas endócrinas, que é ajudar a si mesmo, ajudar a Deus, antes de tudo, e ajudar ao próximo, quando já é capaz de se amar, esse sabe que já tem endorfinas, dopaminas, serotoninas, e que ele se agrada mesmo é de viver, né, nos vislumbres de uma centelha, na equivalência do que o espírito, seu espírito eterno em evolução veio, para que ele compreenda quem eu sou. Sim, você aí, quem é você? Deixa o seu espírito comandar com a vontade, a boa vontade de Deus, tá? O todo, o único Deus Pai, o Criador, a fonte que tudo nutre, nos mantém. O vácuo quântico, o nome que você quiser dar. Então vamos retornar ao caminho do meio, para o alto além, numa espiral de luz ascendente, para adquirirmos aí, né, nesse nosso diapasão da dualidade, compreendermos o que o nosso ego está deixando com que a fluidez dos portais se abram. Essa abertura, né, para uma nova visão, a própria da glândula pineal. Então, gente, eu vou inclusive fazer outro vídeo aqui falando sobre as nossas glândulas endócrinas, o que elas fazem nos conformes de nos sustentarmos com ânimo, fé, força, foco, destemor. Metatron, inclusive, é uma figura arcangélica disso, tá? Então, é sobre isso, gente, para que aqui eu não me estenda tão mais e além, né? Mas sempre é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Quem esteve aqui comigo, comentem os vídeos, compartilhe com aquelas pessoas que possam gostar e também com aqueles que ainda não conhecem o canal. Vamos aumentar a nossa egrégora, pessoal? E aí eu faço o convite final. Vamos ver quem ama mais? Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão profunda.
Namastê.